Olá pessoal, vamos a mais uma aula. Agora o assunto vai ser sobre ponto, reta e plano. É um assunto que a gente vê no conceito de geometria, certo? Em matemática. E quando a gente for falar das retas, a gente também vai falar algumas retas, alguns tipos de retas, como as paralelas, as concorrentes e as reversas, certo? Então, vamos ao assunto. Primeiro, vamos entender o que é a ideia de ponto, reta e plano. Esses tipos de conceitos são conceitos primitivos. Então, como são conceitos primitivos, a gente não define propriamente dito. A gente cria a ideia, certo? Então, a ideia de ponto, tá? É um pingozinho e a gente sempre representa ele com uma letra maiúscula. Sempre com uma letra maiúscula, certo? Maiúscula. E ele não tem dimensão, ou seja, não tem frente nem verso, não tem lados, não tem como saber se está de frente ou de costas, certo? Então, não tem dimensão. E aí nós temos aí o segundo conceito, que é o conceito de reta, ok? As retas, elas podem ser representadas por dois pontos, certo? Por exemplo, aqui eu posso chamar de A e B, ou por uma letra minúscula, certo? Então, pode ser por uma letra minúscula, ou por AB. Aí a gente bota a barrinha, certo? Então, tem essas duas maneiras de representar. E ela vai ter uma dimensão, que é justamente essa reta, tá bom? Uma dimensão. Depois disso, a gente vai aprender um pouco sobre o plano. O que é o plano, certo? O que é o plano? O plano é o espaço que você consegue visualizar melhor e ela sempre vai ser representada por uma letra grega. Uma letra grega, que no caso aqui está representado pelo alfa. Poderia ser o beta, o gama, o ômega, certo? Enfim, tem várias letras gregas que a gente representa, mas isso é um detalhe. Não é algo que você precisa se preocupar muito agora. E ela vai ter duas dimensões, ok? Aqui a gente vai trazer algumas coisas que podem dar a ideia de ponto, reta e plano. Então, por exemplo, superfície de uma parede. Aí você vai imaginar a superfície de uma parede como se fosse algo plano, certo? Então, liga-se no plano. Ok? Cabeça de um alfinete. Dá a ideia de quê? De ponto. Superfície de um quadro giz, dá a ideia de plano. Então, mais um plano aqui. Encontro de duas paredes. Eu tenho aqui uma parede, e aí eu vou ter outra parede por aqui, certo? Então, esse encontro aqui, ele dá a ideia de reta, ok? Superfície de uma piscina, eu vou ter aqui uma ideia de plano. Mais um plano aqui, ó. Corda esticada, uma ideia de reta. Um pingo de tinta em uma folha de papel. Então, eu tenho uma folha de papel e aqui eu tenho um pingo. Então, dá a ideia de ponto. Superfície do tampo de uma mesa. Então, eu tenho uma mesa aqui, a superfície dela vai dar a ideia de plano, ok? Então, aqui eu coloquei com uma canetinha vermelha tudo que dá a ideia de plano. Agora, eu vou colocar com canetinha verde o que dá a ideia de ponto. Então, o que deu a ideia de ponto foi esse, né? Então, esse aqui é a ideia de ponto. E esse aqui também é a ideia de ponto, ok? E aí, eu vou colocar aqui com canetinha preta. Preta, pode ser. Vamos colocar azul. O que tem a ideia de reta. Então, o que ficou a ideia de reta? Então, o encontro de duas paredes, certo? E uma corda esticada, ok? E assim eu tenho algumas ideias, tá? De reta, ponto e plano, tá bom? Outra maneira da gente fazer isso aqui é colocando a resposta, que, por exemplo, aqui vai ser C, aqui vai ser A, né? Porque é ponto. Superfície de um giz vai dar a ideia de C, que é plano. Encontro de duas paredes vai dar uma reta, que é B. Superfície de uma piscina vai dar um plano, que é C. Corda esticada vai dar uma reta, que é B. Um pingo de tinta em uma folha de papel é ponto, né? Então, A. E uma superfície do tampo de uma mesa, plano C.
ok? Com isso, a gente pode trabalhar o conceito de retas concorrentes, tá? Mas antes, deixa eu falar uma coisa com vocês. Veja só, se eu tivesse um ponto aqui, um ponto qualquer, certo? Um ponto A. Quantas retas eu posso passar por esse ponto? Se eu passar aqui por uma reta, uma, eu posso ter essa outra, eu posso colocar aqui outra, opa, tem que passar pelo ponto. Outra, rapaz, eu posso ter, sabe quantas? Infinitas retas. Então, se eu perguntar para você, quantas retas passam por um ponto? Infinitas retas, tá? Infinitas retas. Agora, se eu tivesse dois pontos, quantas retas passam por esses dois pontos? Será que existe outra maneira? Não, porque por dois pontos passa apenas uma reta. Esse é importante, o conceito de retas, tá bom? Que a gente tem que saber sobre retas. Então, se eu pegar duas retas, por exemplo, duas retas, ou elas vão ser paralelas, tá? O que é paralelas? Significa dizer que a distância entre elas será a mesma em qualquer posição que você pegar. Então, aqui vai ser igual, sempre vai ser a mesma distância. Do contrário, se for quase assim, olha só, veja, assim não é paralelo. Quando não são paralelas, elas vão ser concorrentes, tá? E aí eu vou tratar aqui com vocês dois tipos de concorrentes e dois tipos de paralelas. Existem as retas concorrentes, que são as que elas em algum momento, ou elas vão se cruzar em algum momento, certo? Ou elas já vão se cruzar, já dá para visualizar que elas cruzam em algum ponto, tá? Agora, se elas cruzarem e formar entre elas um ângulo de 90 graus, eu vou dizer que essas retas são perpendiculares, certo? Então, elas são concorrentes e perpendiculares também, certo? Um caso especial. No caso das paralelas, se elas forem paralelas assim como a gente já mostrou, a gente chama elas paralelas distintas ou paralelas. Mas acontece delas estarem sobrepostas, e a gente chama de paralelas coincidentes, tá? Então, tem esses dois tipos de retas, paralelas e concorrentes, ok? Vamos aqui a um exemplo, olha. As estradas 1, olha, essa estrada 1 e essa estrada 2 ligam as cidades de Miramar, que é uma cidade de Miramar, e a cidade de Mirante. A estrada 3, ela corta as outras duas estradas, ela corta por aqui, ó, certo? No mapa abaixo dá para ver o que eu tô falando. Aí eu pergunto a vocês, a estrada 1 e a estrada 3, ó, essa 1, eu vou até colocar de outra canetinha, essa estrada 1 com essa estrada 3, tá? Elas formam que tipo de reta? Retas concorrentes, certo? Agora, e a estrada, vou pegar outra canetinha, a estrada 2 com a estrada 3 também vai formar retas concorrentes. Agora, vou pegar outra canetinha aqui, rosa, e a estrada 1 com a estrada 2 vai formar retas paralelas. Só para vocês entenderem onde a gente vai usar isso no nosso dia a dia. Você às vezes vai dizer assim, olha, eu moro na rua paralela a tal outra rua, certo? Então, no cruzamento nós temos ruas, né, perpendiculares ou ruas concorrentes, ok? Um outro exemplo aqui que a gente pode ter é o seguinte, olha, aqui imaginem que é o seu bairro, tá? Aqui é o bairro da Tijuca, que é no Rio de Janeiro, eu peguei um exemplo na internet, e aqui é Copacabana. Então, aqui nós temos alguns nomes de ruas, por exemplo, Avenida Presidente Vargas, Rua das Alfândegas, aqui tá vendo? Rua das Alfândegas, Rua Senhor dos Passos. Então, eu queria saber de vocês se a gente consegue identificar as ruas que são paralelas à Presidente Vargas. Então, nós temos essa aqui, ó, essa rua é paralela a essa rua e é paralela a essa rua, certo? Também é paralela a essa. Olha só quantas ruas são paralelas, tá? Só que, olha só, observe bem. Se eu pegar essa rua aqui de lado, olha, Tomé de Souza, eu não posso afirmar que ela é paralela a essa Rua dos Andrades. Por quê?
Porque aqui, aliás, essa aqui pode sim. Ela pode ser paralela a essa, mas ela não pode ser paralela a essa aqui, ó, Rua do Uruguaia. Acho que é isso o nome, Uruguaiana. Porque aqui não é exatamente bem retinho, olha, tem uma curva. Então, se eu pegar essa rua e comparar com essa, por exemplo, eu consigo ver que elas não são paralelas, elas são concorrentes, ok? Aqui também, olha, tem outras retas concorrentes, aqui com essa, elas não são paralelas, porque a distância não são a mesma, tá bom? Então, aqui nós temos retas concorrentes, ok? Outro caso aqui de retas que a gente precisa entender é o seguinte, ó. Imagina aqui essa reta A, essa reta B e essas três retas em pé, C, D e E, tá bom? Eu quero que vocês me digam 3 pares de retas paralelas. 3. Então, eu posso falar, por exemplo, C e E, C e D, por exemplo, tá? C e D pode ser um par de retas paralelas? Pode. Outra, D e E, por exemplo, também pode ser. E outra, A e B. Ok? Então, aqui eu tenho 3 exemplos de retas paralelas. Agora, me dê 3 pares de retas concorrentes. Vamos aos exemplos. Olha, a reta C com a reta A é uma, tá? C e A são retas concorrentes. Também pode ser D e A ou E e A, tá certo? Aí eu vou fazer diferente. Vamos pegar aqui, por exemplo, E e B, por exemplo. Tem várias maneiras, tá? Tem muito mais opções aqui nas concorrentes. Outra também que eu posso pegar é a E e A, por exemplo, tá? E e a reta A. Tem outros exemplos, tá, gente? É só alguns aqui. Agora, vamos entender especificamente sobre as retas. Nós temos um nome chamado reta. Quando ela não é reta, ela pode ser segmento de reta. E quando ela não é segmento de reta, ela pode ser semi-reta. Professora, qual a diferença entre esses 3 tipos? A reta, ela é infinita. Então, ela é infinita para a direita e é infinita para a esquerda. E é representada por uma letra minúscula, tá bom? Ou também pode ser com letra maiúscula. Agora, o segmento de reta é um pedaço dessa reta que eu vou nomear como um ponto aqui A, que é o início, e termina no ponto B, certo? Então, aqui eu tenho o segmento de reta AB, que é só esse pedacinho aqui, ok? Muito bem. Então, esse é o tipo de segmento de reta. Onde mais a gente pode encontrar? Numa figura, por exemplo, no quadrado, eu vou ter 4 segmentos de reta, porque eu tenho um começo e um fim. Começo e um fim, tá bom? Então, aqui eu tenho um segmento AB, eu tenho o segmento BC, o segmento CD e o segmento AD, ou DA, tanto faz. Então, aqui eu tenho um começo e um fim. Segmento de reta, eu consigo ver o início e o fim da reta, no caso, tá? No caso de ser semi-reta, eu tenho um começo, mas não sei o fim. Então, eu só nomeio ela, ó, AB, e coloco uma seta para frente. Porque eu tenho um começo, começa no ponto A, a origem A, e ela é infinitamente. Então, eu sou chamado de semi-retas, ok? Vamos aos exemplos, por exemplo. Aqui na figura, eu tenho essa reta grande aqui, ó. Essa reta aqui grande, eu vou chamar de R. Eu tenho essa reta aqui, eu vou chamar de S. E tenho essa reta, eu vou chamar de T, tá? Aí, aqui ele quer que você complete. Ó. Na figura, estão representadas quantas retas? 3. Quais são elas? Eu coloquei essa reta RTS, mas quando não aparece isso, o nome das retas vão ser o primeiro ponto e o último ponto. Então, aqui eu tenho na reta R o ponto AC. Então, vai ser assim, ó. AC e uma seta para frente e para trás, porque é reta. Também pode ser, olha, essa aqui é a reta S, ela começa no E e termina no D. Pode ser a reta E, D, aí eu boto a seta para frente, para trás. E essa reta T, que é BD, tá? Pode ser BD. Deixa eu arrumar isso aqui. BD. Tá? Eu boto a seta, porque retas a gente usa setas para frente e para trás. Nas figuras estão representadas quantas semi-retas de origem E? De origem em E, eu tenho, olha, ED, EA e EB. Também tenho EC,
tá bom? Então, nós temos 4. Quais são elas? Eu vou colocar aqui, tá certo? Ó, EA, semi-reto. Então, só tem começo, não tem fim. Eu tenho o ED, tenho o EB e o EC. Tá vendo que eu botei só uma setinha para frente? Quando tem uma setinha para frente, só é semi-reta, ok? Na figura a seguir, eu tenho quantos segmentos de reta? Ele já disse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver se a gente consegue identificar? Eu vou até colocar de outra canetinha. Então, eu vou ter, ó, quantos segmentos eu tenho que pegar, a cada 2 pontos eu tenho um segmento, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, EA, eu tenho um segmento, que também pode ser AE, tanto faz, viu, gente? Aí eu boto só uma barrinha em cima, barrinha. Eu tenho AE, né? Eu tenho AB, ó, eu tenho AB ou BA, tanto faz, viu, gente? Pode ser. Eu tenho AC, AC. Eu tenho ED, ED. Deixa eu arrumar isso aqui. ED. Eu tenho BD. O que mais? E deixa eu ver, BC eu já botei. BC, ó, BD é B. Eu não botei EB. É B e BC. Tá faltando mais um. Vamos ver se a gente descobre, ó. AE tá ali. AB tá ali. E AC tá ali. Agora com E. EB e EC. E depois BC. Depois BD. Já botei BD? Já. Vamos lá. Vamos ver qual que tá faltando. Tá faltando um. AB, AE, AB e AC. EB e EC. Faltou o EC, né? Foi isso mesmo que faltou. Faltou o EC. Ok? Segmento. Então, não tem essa barrinha, viu, gente? Não tem essa setinha, não. Vamos apagar essa setinha. Não tem essa setinha, viu? Não tem essa setinha. Pronto. Ok. E aí, nós temos alguns exemplos de reta, semi-reta e segmento de reta, ok? Agora é com você, gente. Eu coloquei 3 exercícios aqui para você. O primeiro, você vai me dizer, corda do berimbau representa um ponto, uma reta ou um plano? Pensa em uma corda, fio esticado, lembra o quê? Aí você vai colocar para mim aqui, ó, corda do berimbau representa, aí você diz, ponto, ou reta, ou plano. Aqui, ó, a estrela dá a ideia de quanto? Lá no céu, no pontinho lá no céu, representa o quê? Um ponto, uma reta ou um plano? Então, estrela do céu, a estrela, ela lembra da ideia de quê? Ponto, reta ou plano? Vai ter que dizer. Tá? Aqui nós temos a superfície do campo de futebol. Superfície do campo. O campo é assim, né? Dá a ideia de quê? Reta, plano ou ponto. Tá? Então, vocês vão colocar aqui para mim esses 3 exemplos, se é reta, ponto ou plano, ok? Na questão 2, vocês vão dizer para mim se isso aqui é uma reta, segmento de reta ou semi-reta. Lembra? A reta, ela vai ter seta para frente e para trás. A semi-reta só tem seta para frente. E o segmento não tem seta. Tem que lembrar disso, tá bom? Então, qual desses aqui tem essa seta? Ó, aqui tem seta aqui, aqui. Aqui não tem seta. Na letra E só tem uma seta. Na letra D tem setas nos 2 lados, enfim. Tá bom? Aí vocês me diz. Aqui escreve letra A, segmento. Letra B, semi-reta, e aí por diante, ok? Na questão número 3, vocês vão dizer para mim, olha, se essas retas são paralelas ou concorrentes, tá bom? Então, na reta A e B, por exemplo, A e B, elas são paralelas ou concorrentes? Elas se cruzam em algum ponto aqui, não é? Em algum ponto elas vão se cruzar. Então, elas são o quê? Aí vocês anotam aqui, tá bom? Ou vai ser concorrentes ou vai ser paralelas, tá certo?
Um abraço e fique com Deus.